Olá, alunos! Vamos iniciar então a disciplina de Estratégias de Marketing, falando um pouquinho sobre análise SWOT, identificando as oportunidades e ameaças. A nossa aula 21. Então, hoje, na nossa aula, nós vamos definir oportunidades e ameaças como os elementos externos da análise SWOT, identificar a importância das fraquezas e oportunidades de uma empresa para o planejamento estratégico. Vamos lá? Hoje vamos olhar para fora, para o ambiente externo. Então, na última aula, nós olhamos para o ambiente interno, falamos um pouquinho sobre forças e fraquezas. Então, hoje vamos olhar para o ambiente externo, que são as oportunidades e ameaças, que são as características do mercado. No ambiente externo, nós temos ali como fator positivo as oportunidades, que auxiliam, então, o objetivo estratégico. E como fatores negativos, as ameaças, que atrapalham o objetivo estratégico, que está ali fora do controle da organização. Então, o ambiente externo é a parte da análise SWOT que a empresa não controla. Diferentemente do ambiente interno, onde a empresa consegue ali controlar e fazer melhorias de imediato, os fatores externos a empresa não consegue controlar. É como o clima. Você não pode impedir a chuva, mas você pode usar um guarda-chuva. Então, nós não temos como impedir, né? A chuva, hoje eu não queria chuva. Não, nós não temos como fazer isso. Mas é bom que a gente consiga se prevenir. Então, na análise SWOT, quando a gente fala da parte externa, a gente não tem como impedir, por exemplo, que vai surgir um imposto novo que vai afetar a nossa organização. Mas podemos, então, traçar estratégias para não ser prejudicado por conta desse novo imposto, né? Ou então minimizar essa questão. Então, vamos lá, prosseguindo. A análise de oportunidades e ameaças permite que a empresa se prepare para o que está por vir, aproveitando as chances de crescimento e se protegendo de possíveis riscos. O que são oportunidades, turma? As oportunidades são fatores externos e positivos que a sua empresa pode usar ao seu favor. Por exemplo, eu tenho uma empresa, uma padaria, e nessa padaria, nessa região, não tem mais nenhuma padaria ali no raio de 3 quilômetros, só tem a minha empresa. É uma oportunidade de eu aumentar as minhas vendas, aumentar a minha lucratividade, é utilizar tudo que eu tenho ali a meu favor. Então, para isso, eu faço produtos de qualidade, para que eu continue, então, fidelizando o meu cliente. As oportunidades representam um potencial de crescimento ou melhoria, ou seja, eu posso crescer cada vez mais, eu tenho uma oportunidade ali de ampliar, né, dando o exemplo da padaria, ampliar a minha padaria, porque eu tenho ali, só tem eu naquele ambiente ali, utilizando, né, e vendendo aqueles produtos, e posso melhorar cada vez mais para fidelizar o cliente. Oportunidades. Para identificá-las, faça perguntas como: onde o mercado está crescendo? Existe alguma tecnologia nova que podemos adotar? Existe alguma mudança de comportamento do consumidor que podemos atender? Há alguma crise ou problema de concorrência que podemos aproveitar? Então, nesse momento, que temos aí que fazer essas reflexões para melhorar cada vez mais e aproveitar essa oportunidade que estamos tendo. Temos mais exemplos. Crescimento do comércio eletrônico, ou seja, eu só tinha uma loja física. Mas eu vejo que cada vez mais é importante que eu consiga aumentar as minhas vendas pelo e-commerce, pelo comércio virtual. Porque é uma tendência que já está aí já há bastante tempo. Então, vale a pena investir. Utilizar outros canais ao não ser, né, sem ser a loja física. Como, por exemplo, o TikTok Store, o Instagram. Utilizar também influenciadores, Facebook, outros canais, Mercado Livre, Shopee. Tá? É uma oportunidade aí de aumentar o meu fluxo de vendas. Novas tecnologias que facilitam a produção, então cada vez mais temos que olhar para o que está de novo no mercado de tecnologias que podem auxiliar o nosso negócio. Tendências de consumo por produtos sustentáveis. As pessoas têm buscado produtos, né, mais sustentáveis, produtos que não têm ali sido testados em animais. Estão procurando mesmo, né, alternativas voltadas para a preocupação com o meio ambiente.
E temos ali também como oportunidade apoio do governo a pequenos negócios. Então, aproveitar as oportunidades quando o governo, né, incentiva os micro e pequenos empreendedores, né, os MEIs. Então, utilizar essa alternativa como uma oportunidade. Prosseguindo, então, perceba um exemplo prático. Uma marca de roupas esportivas vê a oportunidade no crescimento de prática de atividades físicas pós-pandemia. Então, né, verificou-se que pós-pandemia as pessoas têm cada vez mais procurado cuidar melhor da sua saúde e essa loja de roupas esportivas acabou aproveitando essa oportunidade. E o que são ameaças? As ameaças são fatores também externos, porém negativos, que podem prejudicar o nosso negócio. Elas representam um risco que a empresa precisa monitorar e, se possível, mitigar, ou seja, extinguir, né, conseguir acabar, mitigar é isso, né, com essa questão, com essa ameaça. Para identificá-las, façam perguntas como: quem são os novos concorrentes do mercado? Existe alguma nova tecnologia que pode tornar nosso produto obsoleto, ou seja, um produto antigo? Há alguma alternativa, alguma mudança na economia que pode afetar o nosso cliente? Há alguma mudança, embargos, leis novas que podem prejudicar o nosso negócio? Existem fornecedores aumentando o preço de matérias-primas? Então, se eu preciso de matérias-primas para produzir o meu produto, eu tenho que ficar atenta a essas questões. Por exemplo, eu fabrico suco de uva. Então, eu preciso da minha matéria-prima, que é o quê? É a uva. Então, se está tendo um aumento ali no preço da uva, eu tenho que ficar atento. Prosseguindo, mais exemplos. Entrada de novos concorrentes no mercado é uma ameaça. Né? Lembra do exemplo que eu dei lá no início da aula, falando da padaria? Só tinha eu ali na padaria, só tinha nossa empresa, e aí acaba de surgir uma padaria ali na rua de trás. Então, acabou de surgir um concorrente, né? Uma ameaça, e aí nesse momento a gente precisa ter essa preocupação de melhorar o nosso produto e, né, combater e melhorar aí para ter novas vendas. Crises econômicas que reduzem, então, o poder de compra. Pode acontecer crises econômicas, né? Mudanças na legislação que aumentam os custos. Como eu disse a vocês, leis novas que acabam, então, criando novas taxas que vai impactar o nosso negócio. Mudanças, então, no comportamento do consumidor. O consumidor, então, vamos supor que vocês sejam uma hamburgueria, fast food, e aí simplesmente os consumidores, então, não querem mais consumir, querem comer produtos mais saudáveis, ali, sanduíches naturais. Então, é uma ameaça e vocês precisam verificar aí uma forma, uma alternativa de melhorar. Perceba, exemplo prático. Uma lanchonete enfrenta a ameaça com a chegada de grandes redes de fast food no bairro. Você tinha uma hamburgueria, né, pequena ali, com apenas 2 funcionários, e aí, 2 meses depois, surge uma grande empresa como o McDonald's próximo de vocês e ali acaba gerando uma concorrência. Como identificar oportunidades e ameaças? Temos que observar tendências de mercado, né, através de relatórios, pesquisas, notícias, acompanhar concorrentes e seus movimentos estratégicos, monitorar fatores econômicos, sociais, tecnológicos e políticos, e também ouvir os consumidores e perceber também a mudança em seus hábitos e expectativas. Então é importante que a gente esteja sempre ouvindo o nosso cliente e percebendo o que ele tem ali a nos dizer. Agora é com vocês. Vamos voltar ao exemplo da nossa escola, mas agora pensando no que acontece fora dela. Vocês, então, em um papel, vão dividir a folha em 2 colunas, oportunidades e ameaças, e vão escrever, né, com relação à escola de vocês, quais seriam as oportunidades e ameaças. 2 minutinhos para vocês responderem. Vamos lá? E aí, o que vocês responderam? O que vocês sugerem aí que poderia ser de oportunidades e ameaças para a escola de vocês? Temos ali algumas opções ali de resposta. Então, poderia ser como oportunidade: aumento de procura por escolas bilíngues, novas tecnologias educacionais, parcerias com universidades, ameaças contra a nossa escola, né? Poderíamos ter ali o aumento de números de escolas concorrentes na região, crise econômica afetando as mensalidades e má reputação do ensino à distância. Lembrando que aqui a gente está falando de escolas particulares, tá? Por isso que tem aí a questão dos custos das mensalidades.
Vamos lá? Então, resumo da nossa aula de hoje. Ao focar no ambiente externo, você consegue antecipar o futuro e se preparar para ele, aproveitando as chances de crescimento e criando estratégias para se defender dos riscos. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Encerramos hoje a nossa aula de estratégias de marketing e até a próxima aula.